Olá, sabe aquele susto na hora de pagar o plano de saúde? Aquele aumento que parece que veio do nada? Pois é um assunto que tira o sono de muita gente e hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece. E o mais importante, o que dá para fazer para contestar essa cobrança. É, essa é a pergunta que bate fundo, né? A gente abre o boleto do plano de saúde esperando aquele valor de sempre e, de repente, pá! Vem aquele susto, aquele sentimento de, poxa, de injustiça, de pânico mesmo. E saiba que esse é o ponto de partida para milhões de pessoas no Brasil. E olha, não é um aumentozinho qualquer, não. A gente está falando de reajustes de 20, 30%, às vezes até mais. Isso virou uma coisa comum. O que era para ser uma despesa previsível, de repente vira um pesadelo financeiro. Quem já passou por isso sabe bem como é. E o recado é: essa pessoa não está sozinha, de jeito nenhum. Isso não é um caso isolado. Essa sensação de não ter o que fazer, de impotência mesmo, é algo que muita gente sente. Mas, e aqui vem a informação mais importante de todas: essa prática, em muitos casos, não é só injusta, ela pode ser ilegal. E sim, existe um caminho para reverter isso na justiça. Ok, então vamos entender isso a fundo. Para a gente sacar o problema, é preciso saber que existem tipo dois mundos diferentes, dois universos paralelos quando o assunto é plano de saúde. E cada um tem suas próprias regras de reajuste. É exatamente aí que mora o perigo e toda a confusão. Olha só como funciona. De um lado, a gente tem os planos individuais ou familiares. Nesses aí, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, coloca um limite, um teto máximo de reajuste por ano. Beleza. Mas aí, do outro lado, está o mundo dos planos coletivos, sabe? Aquele da empresa, do MEI ou de adesão por sindicato. Nesses, a regra é uma tal de livre negociação. Só que, na prática, isso quer dizer o quê? Que não tem teto nenhum da ANS. E esse gráfico aqui deixa isso claríssimo, não tem nem como duvidar. Enquanto os planos individuais têm aquele teto ali bem definido de 6,06% para 2025 e 2026, os planos coletivos, bom, eles estão num território sem lei, sem limite nenhum definido pela agência. O contraste é gritante, né? Agora, se liga no ponto principal. A imensa maioria das pessoas, gente, mais de 80% dos beneficiários no Brasil, está justamente nesse segundo grupo. O mundo com menos proteção, com as regras mais bagunçadas. Isso já dá uma dimensão do tamanho do problema, né? Agora vamos para os números de verdade, porque é aqui que o queixo cai. Dá uma olhada na diferença. O teto da ANS era de 6,06%, certo? Mas as grandes operadoras aplicaram reajustes de 15, 16, quase 20% nos planos coletivos. Aquela historinha de livre negociação vai por água abaixo quando a gente vê a dura realidade, né? Beleza, então. Já deu para entender o tamanho do problema. Mas a pergunta que fica é: como saber se o meu aumento foi abusivo? Bom, a justiça geralmente olha para três situações bem específicas. O primeiro, e olha, o mais comum de todos, é o tal do reajuste por sinistralidade. O nome é feio, mas a ideia é simples. A operadora vira e fala que o grupo daquela pessoa usou mais o plano do que pagou, ou seja, que as despesas foram maiores que as mensalidades. Essa é a desculpa padrão para enfiar aqueles aumentos gigantescos. Mas então, qual é a pegadinha aqui? Onde está o abuso? Olha só, não é que o cálculo de sinistralidade seja proibido. O problema é a falta total de transparência. A operadora simplesmente joga um número na sua cara, tipo 25%, e não mostra o cálculo, não explica de forma clara e detalhada como chegou naquele valor. É essa imposição, essa coisa de é isso e pronto, que a justiça não aceita. O segundo tipo de abuso, esse é clássico, o reajuste por faixa etária. É aquele presente de grego que chega junto com o bolo de aniversário, sabe? Ele até é previsto em lei, mas calma lá, existem regras bem rígidas para poder aplicar esse aumento. E quando é que ele vira abuso? Bom, quando os percentuais são absurdos, coisa de 80, 100% de aumento. Ou, o que é ainda mais grave, quando fere o Estatuto do Idoso. Porque aí ele é visto como uma discriminação clara, quase como uma tentativa de expulsar a pessoa mais velha do plano, bem na hora que ela mais precisa de cuidado. E agora, o terceiro tipo, que é uma verdadeira armadilha e muita gente cai, o falso coletivo. Sabe o que é isso? É quando alguém abre um MEI ou usa um CNPJ de uma pequena empresa para contratar um plano empresarial, mas na verdade quem está ali no plano é só a família, 2, 3, 4 pessoas.
E aqui vem o pulo do gato. A justiça já sacou essa jogada. O entendimento é que esses falsos coletivos são, no fundo, planos familiares disfarçados. E por isso, quem contratou merece a mesma proteção de um plano individual. O que isso significa na prática? Que o reajuste deveria ser aquele da ANS de 6,06% e não os 20, 30% que a operadora meteu. Certo, então talvez alguém aí já tenha se identificado com uma dessas situações. E agora, qual o próximo passo? Existe um caminho bem prático, dividido em 3 etapas, para agir contra esse aumento que parece abusivo. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro passo, mais formal. Tem que pedir para a operadora por escrito a justificativa e o tal do cálculo detalhado do aumento. Segundo passo, registrar uma queixa na ANS e também no Procon. Isso é importante sim. Mas, sendo bem sincero, para planos coletivos, a ANS quase sempre responde que não regula esses aumentos. E é por isso que o terceiro passo, que é entrar com uma ação revisional na Justiça, acaba sendo o caminho mais eficaz na maioria das vezes. Certo, mas e a justiça? Muita gente já pensa, mas isso demora uma eternidade. É um receio super comum. Só que em casos de saúde, existem mecanismos que podem trazer resultados bem rápidos e, ainda por cima, garantir a recuperação do dinheiro pago a mais. Um desses mecanismos se chama pedido liminar. Pensa assim, é uma decisão de urgência que o juiz pode dar em questão de dias. Se o juiz olhar e ver que o abuso é muito claro, ele pode mandar o operador abaixar a mensalidade na hora, imediatamente. Isso já traz um alívio enorme para o bolso enquanto o processo todo continua correndo. Ok, mas aí vem aquele medo. E se eu entrar na justiça e a operadora cancelar meu plano como vingança? Olha, essa é uma preocupação gigante, mas a resposta é não. A lei é muito clara, como a gente vê aqui. A operadora é proibida, por lei, de cancelar o contrato como retaliação. O direito de buscar a justiça é protegido, ponto final. E não para por aí não, hein? Além de conseguir reduzir o valor das próximas mensalidades, a ação judicial pode garantir a devolução de tudo o que foi pago a mais indevidamente nos últimos 3 anos, e com correção monetária ainda por cima. Essa tabela aqui dá uma ideia do impacto disso no bolso. Uma diferença que parece pequena, sei lá, quase R$ 190 por mês, nesse exemplo, vira mais de R$ 6.800 para recuperar ao longo de 3 anos. É um dinheiro considerável, né? Com certeza faz uma baita diferença no orçamento de qualquer família. Então, a mensagem principal que fica é essa. Receber aquele boleto com um aumento abusivo não é o fim do mundo. Não precisa ser uma sentença. Existe sim um caminho legal, todo estruturado, para lutar e garantir que o preço que se paga pela saúde seja um preço justo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quando o custo de ter saúde vira uma barreira quase impossível de pular, será que o direito fundamental à saúde está mesmo sendo protegido? Para muita gente, a única forma de encontrar esse equilíbrio e um preço justo pode ser mesmo bater na porta da justiça.